E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Pegando estrada aqui para mais uma consultoria, queria aproveitar e compartilhar com vocês uma informação que eu acho que valida aí muita coisa do que a gente ensina nos treinamentos. Todo mundo sabe que eu atuo como corretor de imóveis pontualmente, apenas para indicações, né? Em função das consultorias eu não tenho tempo para prospectar e ficar fazendo trabalho de corretagem todos os dias, mas eu atendo, claro, indicações de amigos, pessoas que às vezes me conhecem, rede de relacionamento, até para poder aplicar aquilo que a gente ensina e mostrar que na prática realmente funciona, né? Eu tive uma indicação recente de um amigo, parceiro, que me passou um imóvel para vender aqui em Jundiaí, num condomínio de um amigo dele. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a importância da rede de relacionamentos e contatos. Acompanhe aí. Como eu disse, eu recebi a indicação de um amigo, de um parceiro de negócios que tem um amigo vendendo um imóvel. E aí, aquilo que eu sempre ensino vocês a fazerem, né? Sempre falo para você prospectar dentro da sua rede de relacionamentos, perguntar para contatos e pessoas que você conhece se a pessoa conhece alguém que nesse momento está interessado em comprar, vender ou alugar um imóvel. No meu caso, eu não precisei fazer isso. A pessoa me ligou, sabia do meu posicionamento aqui em Jundiaí, sabe que eu conheço aqui a região e o mercado, e me passou essa indicação de um amigo dele querendo vender uma casa num condomínio aqui de Jundiaí. Claro que a indicação dele é com base na confiança do que ele já conhece do meu trabalho. Então é muito importante também a gente se posicionar e ser realmente de fato uma referência na região onde a gente atua. Do contrário, essas indicações não acontecem, elas não vêm. Bom, uma vez com o contato da pessoa, do cliente, eu agendei uma visita no imóvel e fui conhecer o imóvel pessoalmente. Quando eu liguei para o contato e marquei para conversar, é claro que o cliente sempre quer adiantar, né, os assuntos, já me passou as informações, já me passou o valor da expectativa dele, enfim. Até para tornar o processo mais rápido e mais ágil. Mas eu insisti que eu precisava visitar o imóvel pessoalmente e que queria conhecê-lo para a gente poder conversar e entender o objetivo dele. E foi o que eu fiz, né? Eu agendei uma visita no horário até um pouco incomum, horário fora do horário comercial, porque é a disponibilidade dele e a minha. E eu fui até o imóvel para conhecer o condomínio e conhecer o imóvel. O condomínio eu já conhecia, mas o imóvel eu ainda não conhecia. Então era importante fazer essa visita pessoalmente para poder conhecer o imóvel e entender as expectativas e os objetivos dele. Nessa primeira visita eu apliquei tudo aquilo que eu ensino, né, nos treinamentos, fiz o rapport, fiz o estreitamento da relação, conheci o cliente primeiro. Ele queria me mostrar o imóvel, mas eu primeiro pedi para a gente conversar, até para ele me contar a história da aquisição do imóvel, quando ele adquiriu o imóvel e por que ele estava vendendo. Isso é muito importante, pessoal, você não pode subestimar isso. Até porque o nosso objetivo sempre é prestar um serviço de excelência, um serviço de qualidade. Para isso, você precisa entender primeiro o cliente, entender os objetivos dele e os propósitos dele, antes de conhecer o imóvel. O imóvel é importante? Claro, mas o objetivo do cliente é mais importante. O que ele pretende fazer, o que ele quer fazer, por que ele quer fazer. Então nessa primeira visita, o primeiro contato foi para isso, foi para conhecê-lo e entendê-lo, até para poder saber como eu poderia atendê-lo melhor. Bom, a partir desse estreitamento, dessa relação, desse rapport que foi criado, eu fui conhecer o imóvel. E aí sim, fui entender dados técnicos, informações, quando ele adquiriu, quando ele reformou. Um imóvel muito bonito, vocês estão vendo aí no post que a gente tem aí no Instagram. Um imóvel realmente de muito bom gosto, um padrão de acabamento excelente, um preço de mercado bastante justo. A gente conseguiu chegar numa precificação correta, ele concordou com a precificação. E o curioso é que esse imóvel já tinha sido visitado por 2 corretores. Aliás, uma corretora já tinha visitado esse imóvel, já tinha precificado esse imóvel acima do valor de mercado, e um outro corretor estava ainda conversando com ele e tentando captar. Mas aí é que está o ponto. No próximo vídeo é que está o ponto-chave do sucesso dessa transação. Presta atenção. Depois de estreitar o relacionamento com o cliente, estabelecer o rapport, conhecer o imóvel, pedir para olhar toda a documentação, fazer a verificação de que o imóvel realmente estava apto para venda.
apresentar o meu plano de negócios, meu plano de marketing, minha proposta de trabalho, eu pedi a exclusividade da venda. Eu apresentei aquilo que eu tinha para oferecer, expliquei como eu trabalho, falei dos diferenciais do meu trabalho, do atendimento personalizado, dos feedbacks semanais, dos relatórios mensais, daquilo que a gente faz para acompanhamento da venda, e consegui a exclusividade do imóvel. A partir dessa exclusividade, eu tinha segurança e tranquilidade para poder trabalhar o marketing do imóvel. E ele concordou. Já na primeira visita, sem dificuldade, sem restrições, satisfeito com aquilo que eu apresentei como proposta de trabalho, ele aceitou e assinou o contrato de exclusividade. E a partir daí, a gente assumiu o trabalho de venda do imóvel. E aí o de praxe, a gente fez todas as publicações, todos os anúncios necessários. Claro, quando você assina uma exclusividade, você tem uma responsabilidade maior de vender esse imóvel, porque agora você tem realmente que mostrar serviço, mostrar trabalho. Talvez por isso mesmo alguns corretores evitem a exclusividade, porque não querem compromisso, não querem responsabilidade. Mas quando o imóvel está bem precificado, quando o imóvel tem qualidade, está no lugar, no condomínio que você sabe que tem procura, o trabalho de exclusividade ele se torna fácil. Não é difícil, desde que você conheça a metodologia, conheça as técnicas e saiba trabalhar com exclusividade. Eu já disse isso para vocês, eu trabalho com exclusividade há 28 anos, então eu sou um especialista em exclusividade, nunca tive dificuldade de trabalhar com exclusividade. E recomendo para todo corretor e todo imobiliário. Lembrando que exclusividade não significa que só eu posso vender o imóvel, né, pessoal? Vocês sabem disso, né? Já expliquei isso dezenas de vezes nos treinamentos. A exclusividade é a representação do proprietário, é o direito de representá-lo junto a outros corretores imobiliários, que é exatamente o que eu faço. Quando eu capto um imóvel com exclusividade, eu não sou o único que divulga e vende o imóvel. Eu até abro essa oportunidade para imobiliários e corretores parceiros. Mas eu sou o representante do proprietário. Ele vai falar só comigo. Eu falo com os outros corretores imobiliários. E quando eu disse isso para ele, ele adorou, porque é exatamente o que ele não queria. Ficar sendo incomodado por dezenas de corretores que ficam importunando e ficam questionando e ficam querendo visitar o imóvel e levar curiosos especuladores. Ele entendeu a importância do filtro e do trabalho de exclusividade. Bom, e aí o que aconteceu? Imóvel anunciado, trabalho de marketing bem feito, divulgação realizada, primeira visita agendada, venda concluída. 26 dias. Em 26 dias o imóvel foi vendido. Uma visita, uma venda. Quando eu digo que você só precisa de um imóvel para vender um imóvel, as pessoas às vezes não acreditam, né? Mas o trabalho assertivo, o trabalho bem feito, o trabalho profissional, ele vai ter resultado. Alguns vão dizer que é sorte. Eu costumo dizer que é trabalho. Trabalho sério, com profissionalismo. E claro, todos os fatores contribuíram. A facilidade de comunicação com o proprietário e o fato dele ter aceitado a precificação correta influenciou muito, porque o preço certo vende, pessoal. Entendam isso, a exclusividade precisa ser corretamente precificada. E aí eu queria compartilhar esse case de sucesso com vocês, porque isso corrobora, isso valida tudo aquilo que a gente ensina nos treinamentos. Se você é corretor de imóveis, trabalha em alguma imobiliária, ou você é corretor autônomo, participa dos nossos treinamentos, conhece o nosso trabalho, você sabe o quanto a gente defende a exclusividade. Eu, especificamente, só trabalho assim porque eu sei que é a única forma de trabalhar com profissionalismo. Recomendo, faço e mostro os resultados. Isso é para você entender que de fato aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente fala nos treinamentos, quando aplicado corretamente, sem dúvida nenhuma, vai trazer resultado. Por isso, continua seguindo a gente nas redes sociais, continua assistindo os vídeos do Papo Reto para você se tornar um profissional de alta performance, um corretor de alta performance e um profissional cada vez mais qualificado e preparado para atuar nesse mercado tão competitivo, mas tão incrível.